Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Flamengo. Como vocês estão? Tudo bem, gente? Comentar sobre o Marcos Antônio, né? Jogador da Lazio, que pode ser reforço do Mengão. Dizem que o Flamengo já até fez uma proposta, né? Algumas fontes falam que já fez, né? Que já tá perto. Enfim, vamos com calma, que eu quero pontuar com vocês aqui neste vídeo. É sobre as características do Marco Antônio, né? E se de fato esse jogador poderia ser de fato útil para o Flamengo neste momento, né? Eu diria para vocês que, assim, acredito ser um trabalho interessante de scout, né? Por ter encontrado aí um jogador que tem uma capacidade de gestão de jogo bastante importante, né? Um jogador jovem ainda, com 24 anos, com muita personalidade, e que já esteve ali na seleção de base do Brasil, é jogador da seleção olímpica também do futebol brasileiro, né? Eu digo para vocês que, enfim, ele tem ali muitas credenciais que eu colocaria como um reforço, em teoria, bem interessante para o Flamengo. É também um jogador que chega para um setor do campo que o Flamengo precisa ter muito. Precisa ter jogo, precisa ter criação, mas também precisa ter cuidado, né? Cuidado com, né, o ataque das equipes adversárias, né? E esse Flamengo do Tite é um time que cuida muito bem dessa questão, né? Um time muito preocupado mesmo com os aspectos defensivos do jogo, né? Então, o volante precisa ser não somente um volante que cria, né, que gera jogo, mas também um volante que consiga marcar muito bem. E acho que o Marco Antônio tem duas características bem interessantes que se encaixam muito nisso e que eu gosto muito e que eu vou destacar para vocês aqui, além de outras características desse jovem jogador que pode ser reforço do Mengão, tá, gente? Antes disso, só chamar a sua atenção para... Sua sorte fala mais alto com PagBet, seu novo site de apostas esportivas. Melhores cotações, saques rápidos via Pix e jogos ao vivo para você se garantir nas apostas. PagBet, acertou, tá pago. Pois é, meus amigos, a PagBet é um caso de aposta que pintou recentemente no mercado aqui do Brasil, né? Para democratizar o acesso às apostas, porque você pode depositar R$ 1 e com esse valor você já joga pela PagBet, né? Além do que, é uma casa de aposta interessante porque tem odds muito altas, né? E tem um tratamento com o consumidor que supera tudo que você pode imaginar. Como um atendimento humanizado durante 24 horas por dia, mesmo de madrugada, você vai ter um atendimento com um ser humano, né? E não com uma máquina para te atender lá na PagBet. Sensacional. Realmente muito interessante. Além do que, você tem ali tanto o depósito como o saque podem ser feitos via Pix, né? Que facilita muito também para você, consumidor. E qualquer valor que você ganha, você pode pedir que entra imediatamente na sua conta, até em virtude de ser tudo via Pix, né? Então, é um caso de aposta diferente, é muito interessante, com odds muito legais, com atendimento muito bacana, muito acima da média do mercado. Enfim, se você curte uma aposta esportiva, essa é uma grande dica para você. A PagBet, acertou, tá pago, tá? Usa o link que está no comentário fixado deste vídeo para você se cadastrar lá na PagBet. Eu tenho para mim que você vai curtir. Meu palpite, deposite R$ 1, R$ 2. Eles falaram que pode colocar pouca coisa, R$ 1, coloque R$ 1 para você sentir a atmosfera, para você ver se curte de fato essa casa de apostas. Se não for o caso, você pode pedir seu dinheiro de volta, mesmo antes de fazer a sua fezinha. Eu tenho para mim que você vai curtir muito, tá bom, gente? É isso, fechando parênteses então, e falando sobre a questão do Marcos Antônio. Bem, o Flamengo precisa oxigenar, de fato, aquele setor, né? O Flamengo tem feito contratações aí interessantes, né? Pontuais até nas últimas temporadas, né? Nas últimas visitas ao mercado. Promete também, desta feita, fazer também uma visita ao mercado bastante ponderada, né? Contratando jogadores ali, alguns jogadores específicos, né? E é muito provável que o Flamengo refine muito essa busca, né? Para cada vez mais, né? Já que tem um elenco muito bom. O fato é que o Flamengo precisa jogar muito mais, precisa entregar muito mais qualidade no seu jogo, tendo esse elenco que tem. Acho que o técnico, até o momento, não está conseguindo ser muito feliz nesse sentido, não está conseguindo fazer o Flamengo jogar como o Flamengo poderia jogar. Acho que o técnico está devendo, o Tite está devendo muito, na minha opinião, no Flamengo neste momento, tá? Bem, neste caso, o reforço ele chega, ele pode ajudar, né? O reforço chega e também pode não fazer absolutamente nada, né? Porque quando o técnico não acha a sua equipe, né? E a equipe fica dependendo, né? De reforços para jogar muito bem, isso pode dar certo ou pode não dar certo. Então, é sempre muito importante termos claro o seguinte, né? O técnico faz diferença e é muito importante que um clube como o Flamengo tenha uma avaliação constante e profunda sobre o que é o trabalho do técnico Tite neste momento, não para demitir ou para manter, mas para entender o que está acontecendo, entender o que é o trabalho do Tite, né? E aí, se houver um entendimento a partir dessa avaliação de que o trabalho é muito bom, e aí, né, propagar cada vez mais esse trabalho, enfim,
bancar o trabalho até o fim de forma pública e tal. Agora, se entender que não é tudo isso, não há por que manter o técnico, evidentemente. Então, não é mandar embora ou não mandar embora, é avaliar, algo que é muito raro e difícil de ser feito aqui no futebol brasileiro, né? Porque, de fato, o Tite pode se tornar um grande técnico para o Flamengo, mas até o momento ele não é esse técnico, né? Muito longe disso. A gente percebe que os jogadores estão com subaproveitamento. Essa equipe do Flamengo, no geral, também hoje apresenta um desempenho bastante aquém daquilo que as pessoas esperavam e esperam, né? Bem, então, dentro disso, o Marco Antônio pode ser um jogador interessante ou pode ser mais um. Porque se olharmos para o elenco do Flamengo, ele é espetacular e ele precisa jogar mais. Então, do que adianta você trazer grandes jogadores, sendo que já tem grandes jogadores e a equipe não está jogando? Dito isso, características do Marco Antônio. Como é que ele pode ser interessante para o Flamengo? Bom, é um jogador que tem ali uma passagem interessante, embora jovem, pelo futebol europeu, né? Pouco de Tessalônica, né? Sobretudo Lazio, né? Jogador que pertence a Lazio, né? Então, eu acredito que é um jogador que pode entregar para o Flamengo muita coisa. Primeiro, o Marco Antônio é um jogador hoje que, a despeito de ter sido importante para seleções de base, inclusive para a seleção olímpica, é um jogador que não está muito no horizonte, né? Essa possibilidade dele se chamar para uma seleção brasileira. E jogar no Flamengo e jogar bem pelo Flamengo, ter um bom desempenho pelo Flamengo, pode aproximá-lo, sim, da seleção brasileira. E ele tem qualidade, tá? Tem qualidade para ser um jogador de seleção brasileira, sim, tá? Dentro daquilo que o Flamengo precisa, olhando para a equipe do Flamengo do Tite, uma equipe que marca, uma equipe que quer jogar, mas que também está muito preocupada com os aspectos defensivos. Neste caso, eu diria para você o seguinte, né? Eu diria para você que o Marco Antônio tem duas grandes características, na minha opinião. Uma delas é a capacidade de criar. Ele é uma espécie de motorzinho da equipe, né? Um jogador cuja bola passando por ele, geralmente ele arredonda muito essa bola no passe, no primeiro passe, no segundo passe. É um jogador que também tem progredido bastante para o campo de ataque. Ao mesmo tempo, ele tem outra característica que é importante para o Flamengo do Tite, que é um jogador que joga muito bem, né, preso à primeira linha, né? Um jogador que consegue dar uma proteção muito legal para essa primeira linha, como um volante tipicamente camisa 5. Ele pode ser posicionado como um camisa 5 por excelência, que ele vai entregar também marcação, cobertura para uma lateral, para outra lateral, auxílio a outros zagueiros ali que não estiverem, zagueiros que não estiverem num bom dia, digamos assim. Então, ele é um jogador que consegue entregar muito defensivamente, tá? Desde que observado como esse jogador para atuar à frente da primeira linha. É um jogador que também consegue trabalhar muito bem essa saída, como eu falei, e é um jogador que, além de progredir e pisar no campo de ataque, é também um jogador que consegue fazer esse passe muito bem. Também tem ali uma capacidade de pisar em vários setores do primeiro terço do campo, frequentando também com muita qualidade o segundo terço do campo e conseguindo fazer um trabalho com a bola, com o passe, enfim, com a temperatura do jogo. Ele tem uma capacidade muito boa de entender a temperatura do jogo, né? Então, em função disso, ele se adequa a essa temperatura do jogo, ele consegue moldar o seu time, a sua equipe, o jogo da sua equipe, à temperatura que o jogo pede, né? Isso é muito importante, né? Porque não é, tem jogador aí que você o jogo tá terminando, a equipe precisa ganhar, o jogador tá morto em campo, né? O Marco Antônio não é isso, é um jogador que consegue adequar a sua equipe ao que está acontecendo, mas para tirar dessas armadilhas que o jogo coloca, né? Então a equipe às vezes está meio morta, precisando vencer. O Marco Antônio é um jogador que, com a sua habilidade, com a capacidade de pisar em vários setores do campo, pegar essa bola, distribuir o jogo e tal, enfim, ele consegue perfeitamente ali tirar a equipe dessa modorra, né, dessas armadilhas que a equipe cai de vez em quando, né? Então é um jogador que tem muita qualidade, pode crescer muito ele no futebol. A gente olhando para o que ele joga, dá para perceber que ele pode entregar ainda muito mais, ou seja, um jogador que ainda pode crescer muito no futebol brasileiro, de tal sorte que nesse sentido não tem como a gente não indicar para o Flamengo, né? Eu diria para vocês que seria, em teoria, um belíssimo reforço para o Flamengo, um jogador jovem, que pode crescer muito, que pode pertencer à seleção principal do Brasil e que, a depender do tempo e do momento e tal, de repente pode até mesmo ter uma outra saída aqui no futebol brasileiro, neste caso, jogando no Flamengo, o que ele costuma jogar, saindo aqui do futebol brasileiro por valores ainda muito, muito maiores do que aqueles que o Flamengo está tentando investir para a sua contratação neste momento. Portanto, em teoria, eu diria que esse volante ele pode ser muito útil. Ele chega para ser titular? Ora, aquele setor é um setor que tem muita qualidade no Flamengo, né, gente, como time de futebol, né? Agora, evidentemente que se o Flamengo está buscando um reforço no mercado, é porque provavelmente não há um contentamento com tudo que é produzido pelos jogadores da posição ali na equipe do Flamengo. De tal sorte que o Marco Antônio tem condição de chegar para o Flamengo e ser titular. Chegar, pegar a camisa, sair jogando, acho que tem essa qualidade sim, e acho que pode sim ser titularaço do Flamengo, tem tudo para fazer o Flamengo crescer, para melhorar o jogo do Flamengo, então não tem porquê a gente não falar que, em teoria, ele pode ser sim um belíssimo reforço para o Mengão. Tá bom, gente? É essa análise, gostou da análise, por gentileza,
Deixa aí um valor demais se você puder e quiser, ou então um Pix, caso você possa. Vou deixar a chave de Pix juntamente no comentário fixado com o link da PagBet, tá bom, gente? Muito obrigado pela generosidade de ficarem comigo neste vídeo até o final.